Olá, essa é a terceira aula do meu curso, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa aprender para se tornar um programador, antes mesmo de você querer aprender a criar códigos. E você pode ter certeza que no final desse curso, a sua jornada para se tornar um programador vai ser muito mais fácil, muito mais rápida e vai aumentar muito as chances de você não desistir pelo caminho ou acabar falhando, como acontece com a maioria das pessoas. E na aula passada a gente aprendeu como os computadores funcionam, e eu sei que foi uma aula um pouco mais teórica, porém, para você se tornar um programador, você precisa ter sim esse conhecimento na sua mente. E na aula de hoje, a gente vai aprender sobre linguagem de máquina, e é uma coisa que eu acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar antes, porém é extremamente importante e vai ser o segundo passo para você começar a entender o que um programador faz e por que os programadores existem. Então, o primeiro passo a gente aprendeu na aula passada e hoje a gente vai aprender o segundo passo. E para você que ainda não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda. Aqui eu sou engenheiro de software sênior e eu já trabalho como programador há praticamente 11 anos, então já tem um tempinho. E agora que você já é um mestre dos computadores, porque você assistiu a aula passada, você aprendeu sobre CPU, HD, memória RAM, porém ainda falta uma parte que ela é extremamente importante para a gente começar a entender o que um programador faz e por que os programadores existem. E essa parte ela é chamada de linguagem de máquina. E o que é a linguagem de máquina? Linguagem de máquina, ela é a única linguagem que os computadores conseguem entender. Então, ela é a linguagem que se comunica diretamente com o CPU do computador. E você lembra que na aula passada eu falei que o CPU é como se ele fosse o cérebro do computador. Então, a única linguagem que os nossos computadores entendem é a linguagem de máquina, porém tem um problema muito grande com essa linguagem. Na verdade, não é um problema para nós, seres humanos. Por quê? Essa linguagem ela é extremamente complexa e eu diria que é quase impossível para um ser humano conseguir ler e escrever linguagem de máquina. E o principal motivo dessa linguagem ser muito complexa é porque ela é composta somente de zeros ou uns, e eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a linguagem de máquina. Aqui na tela agora vocês estão vendo um exemplo de linguagem de máquina. Eu não sei se isso significa alguma coisa para o computador ou eles só colocaram zeros e uns aleatoriamente, porém é exatamente dessa forma que o computador ele entende tudo o que ele deve fazer. Então vamos supor que você foi no seu computador e você mandou abrir o navegador, você só deu 2 cliques e parece extremamente simples, porém esses 2 cliques eles são traduzidos, não é a gente que traduz, a gente nem sabe, então eles são traduzidos para essa linguagem de máquina. Então você pode ter certeza que lá, quando chega no CPU esses 2 cliques que você fez para abrir o navegador, é dessa forma que esse comando vai chegar. E linguagens desse tipo, compostas só por zeros ou uns, elas também são conhecidas como linguagem binária. É só uma palavra que você vai ficar atento. Então, se alguém falar bem assim, ah, não, linguagem binária, você já sabe que é uma linguagem que ela é composta somente por zeros e uns. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você acha que existe algum ser humano que consegue ler e escrever nesse tipo de linguagem? Eu, particularmente, não consigo fazer absolutamente nada usando linguagem binária. Talvez a pessoa mais nerd do universo ela consiga, mas, infelizmente, esse não é o meu caso. Eu sei que você pode estar se perguntando como essa linguagem ela realmente funciona e como os computadores conseguem se comunicar através dessa linguagem. E para ser honesto, nesses meus 11 anos trabalhando como programador, eu não tenho a menor noção de como ela funciona. Por quê? Porque, para nossa sorte, nós não precisamos entender sobre linguagem de máquina, porque a gente não se comunica diretamente com o computador, não através daquela linguagem, graças a Deus. E uma coisa que é legal falar é que esse tipo de linguagem, a linguagem de máquina, por exemplo, ela é conhecida também como linguagem de baixo nível. E linguagem de baixo nível é uma categoria que tem algumas linguagens, linguagens que elas não são facilmente compreendidas pelo ser humano, então elas não foram criadas com o intuito da gente escrever aqueles códigos, escrever zeros ou uns. E é aí que entra os programadores nessa história, porque ali é linguagem de baixo nível, porém nós programadores, nós utilizamos linguagem de alto nível, então é outra categoria de linguagem, e a diferença de uma linguagem de baixo nível para uma linguagem de alto nível é que na linguagem de alto nível ela é facilmente compreendida por seres humanos. Na verdade, não tão fácil assim, mas sim, ela pode ser compreendida, lida e escrita por seres humanos. E existe uma série de linguagens que entram nessa categoria de linguagens de alto nível e são utilizadas por nós programadores, e você já deve ter escutado algumas delas, como por exemplo PHP, Python, Java, JavaScript. Então, todas essas linguagens são os tipos de linguagens que geralmente nós utilizamos para programar.
E talvez você possa estar se perguntando, mas Jonathan, eu como programador, eu preciso saber todas essas linguagens ou somente uma linguagem? Geralmente, quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente é especialista em uma linguagem, então vamos supor que você começa a estudar JavaScript. Então, provavelmente, na vaga que você vai aplicar, é uma vaga onde quase todo mundo na empresa, ou então pelo menos um time da empresa usa somente JavaScript. Então, não precisa saber todas as linguagens do universo. Porém, esse não é o vídeo para falar de linguagem de programação, mas fique tranquilo que a gente também vai ter esse tema aqui nesse curso. E se você estiver se perguntando, Jonathan, eu preciso aprender mais sobre linguagem de baixo nível? E a resposta é não. Então, tudo que você precisa saber sobre linguagem de baixo nível é o que você aprendeu aqui. Você precisa saber que elas existem, que elas são dificilmente compreendidas por seres humanos. Então, existem pouquíssimas pessoas no universo que conseguem ler e escrever aquele tipo de linguagem. E por conta disso, nós programadores, a gente existe, porém, a gente utiliza outro tipo de linguagem, e por esse motivo nós programadores existimos, porém nós programadores utilizamos outro tipo de linguagem que também é conhecida como linguagem de alto nível. E eu sei que talvez você chegou nessa parte do vídeo e você está se fazendo uma pergunta: qual a importância disso para minha jornada para se tornar um programador? E é extremamente importante porque agora você sabe por que nós, programadores, existimos e o que nós fazemos. E basicamente a gente cria códigos utilizando linguagem de alto nível, que é uma linguagem que nós, seres humanos, conseguimos entender e, de alguma forma, que eu não vou falar nesse vídeo, essa linguagem ela é traduzida para os computadores para uma linguagem de baixo nível. Lembra que eu te falei no começo desse vídeo que é a única linguagem que o nosso CPU, que o nosso processador do computador, ele consegue entender é aqueles uns e zeros. Então, com as linguagens de alto nível, a gente escreve com textos normais. Vamos supor que eu estou numa linguagem que eu quero mostrar uma mensagem para o usuário na tela. Eu vou escrever lá alerta e a mensagem que eu quero mostrar. Esse código que eu acabei de criar, praticamente todo mundo consegue entender, inclusive uma pessoa que não é programador. Se você mostrar o que que você acha que está fazendo nessa linha, ela vai falar: "Ah, acho que está dando um alerta, acho que está mostrando uma mensagem para o usuário". E quando a gente roda esse nosso código, ele é traduzido para essa linguagem de baixo nível, de uma forma que os nossos computadores conseguem entender. E nesse ponto do vídeo, eu espero que pelo menos essa resposta agora você já tem claro na sua mente por que que você aprendeu sobre linguagem de baixo nível. E um conselho que eu te dou, de alguém que já trabalha na área há praticamente 11 anos e que já conheceu centenas de pessoas que tentaram aprender a programar, definitivamente o que você está fazendo agora é o melhor caminho e a melhor decisão que você pode fazer, porque com essa base sólida, você vai estar pronto para dar o próximo passo, que vai ser quando você decidir qual linguagem de programação você deve aprender. Inclusive, nós vamos ter vários vídeos aqui falando sobre cada uma das linguagens e qual é a melhor linguagem de programação baseado no seu perfil. Então, você vai ser capaz de decidir por conta própria qual linguagem de programação você deve estudar. Então, todo esse conhecimento ele é extremamente relevante para você e para a sua carreira. E isso que você aprendeu nesse vídeo de hoje, eu tenho certeza que abriu a sua mente, porque agora você consegue entender melhor sobre o papel do programador e a importância que a gente tem. E na próxima aula nós vamos aprender como os sistemas operacionais funcionam e você vai descobrir qual é o melhor sistema operacional para você que quer se tornar um programador. E uma coisa que eu te peço é que você compartilhe os vídeos dessa série com todo mundo que você conhece que tem interesse em aprender programação, seja um amigo, um primo, um marido, sua esposa, seu sobrinho, porque você pode ter certeza que com esse conteúdo você pode mudar a vida dessas pessoas, porque uma vez que você vê esse curso até o final, você vai estar 100% pronto para conseguir aprender uma linguagem de programação. E eu também peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, me segue lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, uma sugestão, fala comigo, porque esse conteúdo é gratuito e essa é a forma que você tem de continuar me motivando e me ajudar. Fiquem com Deus, espero que tenham curtido a aula de hoje. Deixe aí nos comentários a coisa mais interessante que você aprendeu na aula de hoje e até a próxima.